Desejamos as boas-vindas à nova eleita chefe de Estado do México, Claudia Sheinbaum. Terá grandes desafios nessa jornada na terra do Chapolin Colorado. E um deles é a galinha de ovos do governo mexicano chamado Pemex, a empresa estatal de petróleo. Então bora entender no vídeo de hoje esse rojão que a eleita terá de lidar. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo. E este canal aqui a gente busca trazer atualidades, mas com economia como um pano de fundo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço por gentileza que você dê aquela força pra gente, como é corriqueiro aí em vários canais aqui do YouTube, beleza? Bom, então a nova presidente eleita do México vai ter que lidar com um grande problema que o país está passando, dentre vários, como a questão da violência, a questão migratória também que eles têm aí com os Estados Unidos. Mas um assunto relacionado aí mais na questão econômica é devido à Pemex, que é a empresa aí como é conhecida no México como Petróleos Mexicanos, e a empresa tem passado por uma situação bem difícil nos últimos anos, principalmente aí os seus desafios financeiros. Mas para a gente entender um pouco aí sobre a questão da Pemex, é bom voltar lá atrás, entender um pouco sobre a questão do petróleo no México. Até ali em meados de 1935, mais ou menos, haviam somente empresas estrangeiras que exploravam o petróleo no México, e essas empresas aí até tinham algumas subsidiárias mexicanas, mas que eram submetidas a elas. E aí no ano de 1937 começou aí ter alguns problemas envolvendo os sindicatos de petroleiros, e eles acabaram exigindo melhores salários e condições de trabalho. Então a greve cantou nesse período e ela foi se desenvolvendo cada vez mais, se tornando, vamos dizer assim, mais intensa no conflito aí com as grandes petroleiras estrangeiras na época. Tal problema acabou aí sendo resolvido na Junta Federal de Conciliação e Arbitragem, que acabou aí aceitando que as companhias podiam elevar os salários, ou seja, eles tinham que dar melhores condições de salário para os trabalhadores, mas mesmo assim as companhias não acataram. Então, diante da pressão dos sindicatos, começou aí a questão da expropriação. Então, diante desse dilema, o governo acabou cedendo para os sindicatos. Então, resolveram nacionalizar essas empresas, e essas empresas aí acabaram se formando em uma que hoje é conhecida como a Pemex, que seria um monopólio de petróleo do México, e essa empresa acabou se tornando uma empresa estatal. E essa empresa ela acaba atuando especificamente no México. Eles têm algumas, parece que outras atividades até nos Estados Unidos, uma ou outra refinaria, mas a principal fonte deles é a extração de petróleo que ocorre no México. Então a gente pode ver aqui nesse mapa que os locais onde se concentram mais a produção de petróleo é aí na borda do Golfo do México. E ao contrário aí da Petrobras, que é uma empresa estatal também, ela não é listada em bolsa, ou seja, ela não tem capital aberta, mas em compensação ela emite bônus, ou seja, títulos que podem ser adquiridos principalmente por investidores qualificados, parece que tem que ter uma certa certificação para isso, ou para grandes investidores institucionais, que no caso aí seriam, vamos dizer assim, grandes fundos de investimento. Enfim, a gente viu todo esse desenho bonitinho da empresa, tal, que é estatal, atendendo aí os requisitos dos trabalhadores. Mas a gente agora vai entender como esse rojão foi aceso. Infelizmente a empresa nos últimos anos caiu muito a sua produção de petróleo.
Então não foi uma coisa que veio de muito tempo atrás, e o resultado disso é que levou a petroleira, infelizmente, com um título aí de a empresa de petróleo mais endividada do mundo, com um passivo um pouco acima de 100 bilhões de dólares, sendo que até um certo tempo atrás ela era responsável em torno aí de 30% do orçamento do PIB do país. E um dos motivos, vamos dizer assim, um pouco mais, no meu ponto de vista, secundários, é que a empresa acabou suspendendo aí a exploração do setor privado, que eles tinham até um certo acesso, mesmo que pequeno, e inibindo aí essa produção do setor privado, acabou gerando assim menos produção de petróleo, já que também tiveram menos acesso à tecnologia, já que realmente essas empresas privadas que buscam ter uma maior produtividade e eficiência por conta do lucro. Mas de fato, o principal problema que a Pemex tem passado foi diante aí de suas escolhas que eles fizeram, que está ligado na produção de petróleo e também no refino. Enfim, a Pemex ela acabou diminuindo seus investimentos na produção de petróleo bruto, ou seja, na extração de petróleo do solo ou do mar, como a gente vê naquelas fotos das grandes infraestruturas de petróleo. Acabou-se então dando mais prioridade para investimento e modernização na capacidade de refino de petróleo, ou seja, aquele negócio de transformar o petróleo bruto em produtos como gasolina e diesel. O objetivo disso era aumentar a capacidade de produtos refinados como gasolina e diesel para depender menos de importação, sendo assim mais autossuficiente. Mas infelizmente, diante de tudo isso, tiveram aí duas grandes consequências justamente na produção de petróleo bruto e no refino. Na questão do petróleo bruto, a gente viu ali no gráfico que a produção caiu muito nos últimos anos, e ela é justamente importante aí como matéria-prima para sustentar economicamente o refino. Mas por que ela caiu? Um dos motivos aí é que muitos campos de petróleo no México estão envelhecendo e a produção natural está diminuindo. Um outro motivo é que os investimentos foram insuficientes, ou seja, houve uma redução aí, na busca dos investimentos na questão da exploração do petróleo, já que a própria empresa deu prioridade para o refino. Então isso aí resultou na menor capacidade de extração. E também em questões administrativas, que eles acabaram também pecando nos últimos anos. E já na parte do refino, que foi o outro lado da situação, que eles também acabaram pecando, de forma até surpreendente, porque foi justamente o setor que a Pemex colocou mais empenho, abrindo mão aí da produção de petróleo bruto, para justamente tentar ser mais produtiva no refino. Eles acabaram tendo um problema ali já na falta da própria matéria-prima, já que eles produziam menos petróleo e esse petróleo é matéria-prima para o refino. Então eles acabaram tendo um problema de falta de petróleo, fazendo com que aí as refinarias tivessem um custo operacional mais elevado. Então elas acabavam até não operando aí com a capacidade máxima. E as operações aí abaixo da capacidade ideal tendem a ser menos eficiente e mais cara. Um outro problema também na indústria de refino é que muitas delas são antigas e requerem manutenção, e a Pemex acabou não fazendo isso. Então aí diante dessas duas consequências que a gente acabou de ver, dos problemas de se produzir o petróleo cru e também dos problemas da refinaria, então isso acabou acendendo o sinal de alerta vermelho. E para piorar a situação, infelizmente a Amores, que é a agência de classificação de risco, eles reduziram a nota tanto no rating quanto na questão de crédito da Pemex. E as alegações aí dessas quedas, dessas notas, foram várias, e uma delas que chamou atenção é que o próprio governo mexicano parece que
tem dado aí uma mão financeira para a Pimex, mas até que ponto realmente o governo mexicano vai poder podendo dar essa ajuda? Então esse foi um dos alertas da agência de classificação de risco, fora a questão aí das dívidas que a empresa foi contraindo ao longo dos anos e também da falta de investimento que a Pimex tem feito, principalmente na questão da produção de petróleo. Bom, será que realmente o problema ele tem solução? De acordo aí, parece que com alguns analistas ou até mesmo com uma outra candidata que estava no pleito aí disputando para ser presidente, ela acabou sugerindo copiar um pouco aos moldes da Petrobras, que a Petrobras acabou vendendo alguns ativos, fazendo aí com que tivesse uma redução de custos. Então pode ser que a empresa aí acaba optando por esse caminho para que tenha mais sobra de dinheiro no caixa e as dívidas acabam diminuindo. Eles usam esse dinheiro para melhorar justamente a sua capacidade produtiva. Portanto, fica aqui, né, a boa sorte à eleita nova chefe de Estado do México, que ela consiga mudar pelo menos o modelo de negócio da Pimex, já que quem realmente é afetado é a própria população. E se você curtiu esse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o like e eu aguardo você aqui na próxima semana com mais algum assunto de economia. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.